Louvo a Deus pela iniciativa do ministério desta igreja em trabalhar neste tempo de aniversário sobre a suficiência do Evangelho. E eu creio, irmãos, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele traz respostas, ele se aplica, ele dá direção, seja lá qual for o momento da vida. Vivemos hoje um momento no Brasil onde alguns chamam de crescimento da igreja evangélica, mas, na verdade, o que mais temos visto é um inchaço nas fileiras evangélicas, aonde tem se pregado um evangelho que só se aplica nos bons momentos, um evangelho que só se aplica para os tempos de vitória, um evangelho que só se aplica para os momentos de celebração, um evangelho onde todo mundo é cabeça e ninguém é cauda. Um evangelho do pare de sofrer. E eu creio que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquilo que a Bíblia nos ensina, é um evangelho que mesmo nas situações mais adversas da vida, é possível sim encontrarmos neste evangelho e encontrarmos na pessoa do Senhor Jesus consolo, força e direção, mesmo para enfrentar as noites mais escuras da nossa vida. E pensando sobre isso, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, no texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e quero ler com os irmãos a partir do verso 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso de número 4, a palavra de Deus assim nos diz: Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos falar com Deus uma vez mais. Obrigado a Deus pela tua santa palavra. E pedimos que o Senhor, através do teu Espírito, fale a cada vida e a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. A carta aos Filipenses, ela sempre chamou muito a minha atenção. Alguns comentaristas bíblicos vão falar que Filipenses é a carta da alegria. Isso porque nos 4 capítulos de Filipenses, nós vamos, por repetidas vezes, encontrar o apóstolo Paulo falando sobre alegria. E talvez um desavisado, ao ler esta carta, pensasse que Paulo, por falar tanto em alegria, talvez vivesse o seu melhor momento, talvez tivesse escrito esta carta num momento de férias, num resort, na beira da praia, tomando uma aguinha de coco, curtindo a vida. Talvez um outro desavisado pensasse que Paulo escreve essa carta naquele momento onde vai tudo bem na sua vida. Mas quando vamos observar os detalhes da carta, a gente começa a perceber que Paulo vai falar sobre alegria num dos contextos mais adversos que o ser humano possa enfrentar.
Paulo está preso. Paulo está cercado de incertezas. Prova disso é que no capítulo 1 ele vai falar sobre uma tensão que há entre ir para estar com o Senhor ou permanecer no corpo e ser bênção na vida da igreja. Paulo enfrentava uma série de incertezas, uma série de limitações. Mas mesmo na situação adversa, ele conseguia falar sobre alegria. E se existe uma marca que precisa ser um distintivo da igreja, é a marca da alegria. Eu não sei se você já observou, mas a igreja, ou a missão da igreja, ou a ação da igreja, está profundamente envolvida com alegria. O nascimento de Cristo é anunciado como boa nova de grande alegria. O texto de Salmo vai dizer que devemos servir ao Senhor com alegria. Paulo, escrevendo aos Gálatas, quando começa a falar do fruto do Espírito e vai falar sobre as primeiras características, ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, e vai então apresentando outras 7 características. A alegria faz parte da vida cristã. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos propõe uma alegria que está acima das circunstâncias. Uma alegria que não são as circunstâncias ou as situações que determinam a temperatura. Mas é esse relacionamento com Deus que é maior que os aprisionamentos, que as adversidades, que os encarceramentos, que fazem com que eu consiga viver esta realidade da alegria. E o apóstolo Paulo, neste texto que acabamos de ler, ele vai nos apresentar algumas bases, alguns alicerces dessa alegria. Ele vai nos falar sobre algumas razões pelas quais o Evangelho é resposta, sim, mesmo quando vai tudo mal. E a primeira coisa que me chama a atenção está no verso de número 5, quando ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida por todos, perto está o Senhor. As traduções mais antigas usavam a palavra equidade. Algumas vão usar a palavra equilíbrio. E é interessante que quando eu e você estamos sob pressão, uma das primeiras coisas que nós perdemos é o equilíbrio. Quando a gente está sob pressão, alguns estudiosos vão dizer que as emoções sequestram a nossa razão. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que nesta noite feliz, nesse santo lugar, onde marcamos o encontro com Deus, entrassem aqui 6 baratas voadoras. 2 só para esse grupo que aqui está. Como os pastores estão aqui, eu vou liberar nenhuma aqui. Mais 2 aqui, mais 2 lá. Você consegue imaginar o alvoroço que se estabeleceria nesse lugar? Ia ter gente chorando, ia ter gente correndo, ia ter gente sacudindo o cabelo. Aqueles que, obviamente, ainda os têm. Ia ser um frenesi. Mas vamos parar por alguns instantes, vamos raciocinar. Barata tem dente? Morde. Os pastores aqui presentes alguma vez já fizeram um sepultamento que a pessoa morreu, e quando você chegou lá falou: morreu de quê? Baraticídio, barata matou, a barata. Está lá no atestado de óbito, causa morte, barata. Mas de alguma forma, aquele ser mexe com as nossas emoções de tal maneira que a razão vai embora. Nós ficamos verdadeiramente enlouquecidos. E o apóstolo Paulo vai escrever a uma igreja que vivia num contexto de pressão, num contexto de oposição. Líderes estavam sendo presos, líderes estavam sendo mortos. E o apóstolo vai dizer assim: olha, nesse contexto, não percam a tranquilidade, não percam a moderação, porque perto está o Senhor. Charles Swindoll, falando no seu livro Ria-se de Novo sobre essa declaração: perto está o Senhor.
Ele diz que esta declaração pode ser interpretada de pelo menos duas maneiras. A primeira forma, a partir de uma perspectiva da volta iminente do Senhor. Mas numa segunda forma, podia ser interpretada como uma ação do Senhor a fim de solucionar, a fim de intervir, a fim de transformar aquela situação adversa. Perto está o Senhor, para Charles Swindoll, é um grito de esperança. É olhar para a vida e dizer assim: as coisas estão desse jeito, mas não vão ficar assim para sempre. Pois como diz o salmista, o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é algo que pode acontecer, que se não chover vai ocorrer. Não é algo que se eu for bonzinho, ele há de ser bondoso para comigo. Não. É saber que apesar de mim, apesar dos meus pecados e infidelidades, eu sirvo a um Deus que a Bíblia vai nos apresentar no primeiro capítulo de 2 Coríntios como Deus de misericórdia e Pai de toda consolação. É este mesmo Deus que a Bíblia nos faz perceber lá em Lamentações que a cada manhã Ele renova a sua misericórdia sobre a nossa vida, e é só por isso que nós não somos consumidos. Não se desespere, perto está o Senhor. Um dos homens que mais abençoou a minha vida foi o pastor Manuel Xavier dos Santos, que pastoreou a Igreja Memorial da Tijuca. Eu lembro que no ano, salvo engano, 2006 ou 2007, na Assembleia da Convenção lá em Florianópolis, ele pregava e dizia que as pessoas sempre perguntavam para ele assim: e aí, Xavier, como estão as coisas? E ele disse: olha, o meu diagnóstico é ruim, mas o meu prognóstico não poderia ser melhor. Os médicos, quando olham a minha realidade, falam assim: a coisa está difícil. Mas eu, quando contemplo o meu destino, eu falo: não poderia estar melhor. E ele disse: pode ser infeliz um enfermo que olha para si e diz com sinceridade que a pior coisa que poderia lhe acontecer seria ir para o céu? Deixa eu corrigir. Pode ser infeliz um enfermo que olha para si e que diz que a pior coisa que poderia lhe acontecer é ser curado? Se tudo der errado, eu vou ser curado, ele dizia. Se der tudo certo, eu vou para o céu. A certeza da ação do Senhor na vida da gente. Eu e você não estamos aqui neste mundo abandonados à própria sorte. Pelo contrário, nós temos um Deus que prometeu na sua palavra que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu e você não estamos nesta vida jogados de um lado para o outro. Pelo contrário, nós temos um Deus que promete em sua palavra que jamais vai nos deixar, nunca há de nos abandonar. Por isso não se desespere, porque perto está o Senhor. Acho interessante aquele texto do Evangelho de Lucas, capítulo 8, no verso de número 25. Quando no meio de uma tempestade os discípulos acordam Jesus já com uma sentença nos lábios: mestre, nós vamos morrer. E o Senhor Jesus levanta, acalma o mar, acalma a tempestade e faz a seguinte pergunta: onde está a vossa fé? E Martin Lloyd-Jones, no seu livro Depressão Espiritual, ele vai dizer que esta pergunta do Senhor Jesus pode ser interpretada da seguinte maneira: se eu estou aqui com vocês, por que todo esse pânico? Vocês estão agindo ou estão se comportando como se eu não estivesse no barco. O desespero de vocês é uma afronta à minha presença.
As reações de vocês desprezam a minha presença. Por isso que o apóstolo Paulo olha para a igreja naquele tempo de tamanha pressão, de tamanha dificuldade, diz assim, olha, não se desesperem, porque perto está o Senhor. Mas eu creio, irmãos, que o Evangelho, ele é suficiente em todas as situações, é o Evangelho que nos dá condições de vivermos a alegria, mesmo em meio às adversidades. Porque o Evangelho, ele propõe para nós trocarmos uma vida de preocupação por uma vida de entrega em oração. Perceba o que diz a Bíblia no verso de número 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Talvez você esteja pensando assim, pastor, como é que eu não vou ficar ansioso? Um certo nível de ansiedade é necessário e é importante. Mas quando o apóstolo Paulo aqui vai falar sobre o andar ansioso, creio eu que ele está falando sobre qual a força que dirige a sua vida. Existem pessoas que são controladas pela ansiedade. Eu era pastor na Igreja da Redenção e um dia uma irmã me procurou, porque na semana anterior tinha passado em um dos programas de televisão uma reportagem que falava sobre o arsenal mundial. E dizia, olha, hoje nós temos armas que podem destruir a Terra 28 vezes. A irmã passou a semana inteira sem dormir por conta daquilo. Chegou no domingo, ela falou assim, pastor, eu estou desesperada. Falei, por quê, minha irmã? O arsenal que nós temos hoje no mundo podem destruir a Terra 28 vezes. O senhor já parou para pensar o que é isso? E eu falei, minha irmã, para que vai destruir 28? Só basta destruir uma. Uma já acabou, vai ficar, destrói, e pá, de novo, e pá. Minha irmã acaba com isso. Uma vida marcada pela ansiedade. E é interessante que a palavra que o apóstolo Paulo vai usar aqui sobre ansiedade é uma palavra que dá-nos a ideia de algo cortado, de uma ruptura. É aquele comportamento onde uma parte de mim quer crer e a outra não. É aquele momento em que eu digo assim, eu sei que Deus vai agir, mas e se Ele não agir? Eu sei que algo vai acontecer, mas e se esse algo não acontecer? Eu creio que a porta há de se abrir, mas e se ela não se abrir? E nós ficamos ali vivendo a luta da ansiedade. Eu tenho entendido, irmãos, que a ansiedade é fruto da nossa necessidade de controle. Nós queremos controlar tudo, até aquilo que não depende de nós. Eu já passei uns bons sufocos na vida. Passei algum tempo atrás lá na PIB de Maceió, que era mês do aniversário da igreja, e nós íamos fazer o passeio, Dia da Família. E eu sei que isso não ocorre aqui, na Betel, mas lá o pessoal deixa tudo para a última hora. Então a gente está com um sítio alugado, ônibus contratado, tudo pronto, e os abençoados crentes, nada de fazer a inscrição. Aí no dia do evento, meu telefone começa a tocar às 6 horas da manhã. Pastor, eu tenho um primo. Tem como ele ir? A minha vontade é falar assim, vem cá, teu primo nasceu quando? Tem um minuto? Acabou de nascer, e vamos colocar. Porque a gente está anunciando isso há 6 meses, ele já era nascido, e você não me procurou, mas agora descobriu. Apareceu, estava no deserto, era um eremita, estava numa caverna, apareceu. E aí o tempo vai passando, tudo contratado, e o mês de maio é um mês de chuva no Nordeste. Então, se você está pensando em Maceió em maio, já vou te dar essa dica, 0800, não vá, que chove bastante. Tudo contratado para o passeio, e aí eu perguntei para a irmã que estava coordenando as inscrições, como estão as inscrições? Ela falou, pastor, 15 pessoas contando com a gente. Com a gente, só a minha casa são 5 pessoas. Na casa dela, mais 4. Então o negócio está
Recorde de público e renda. Não vai ninguém. Mas por que o pessoal não está escrevendo? Está tão barato. Qual da chuva, pastor? Vai chover. E aí eu cheguei no culto da manhã, subo ao púlpito e falo assim: meu irmão, você que não se inscreveu por conta da chuva, pode se inscrever, porque sábado não vai chover. Aí quando eu acabei de falar aquilo, eu falei: meu Deus, quem sou eu para falar um negócio desse? Não vai chover. Mas eu, quando faço besteira, eu faço bem feito. No culto da noite eu repeti. E aí você sabe que o povo da igreja tem hora que é uma benção. Aí, na época não tinha ainda o WhatsApp, mas já tinha os grupos. Aí começavam. E aí, pastor, agora é o homem do tempo. Vai viajar, liga para o pastor. É aquela coisa toda. E eu, num nervoso, porque assim, você falar o que Deus não mandou, a sua cabeça, meu momento Elias, sabe? 3 anos sem chuva. Uma ideia minha, uma coisa da minha cabeça. É muita responsabilidade você falar um negócio desse. E aí começa a chover durante a semana. Chove segunda, chove terça, e o povo, eita, está chovendo, pastor. Eu falava, e aí eu sou muito competitivo, não dou o braço a torcer, sou um pouco nariz empinado. E eu falava assim, não, está chovendo hoje para não chover no sábado. Estava um dia no centro da cidade, encontrei uma irmã que ela falou comigo assim: pastor, meu vizinho, que nem crente estava domingo na igreja, se inscreveu, porque ele gostou da sua palavra. E ele falou: eu quero saber se esse pastor é profeta ou é conversa. Eu falei: irmã, tira o nome dele, é conversa. Irmãos, eu passei uma semana terrível. Sabe por quê? Porque eu quis controlar aquilo que eu não podia controlar. O Senhor, na sua misericórdia, graça e bondade, até permitiu que no dia não chovesse. Não choveu. Mas até chegar lá, meu irmão, eu sofri. Eu lembro de uma oração que eu fiz na quinta-feira de manhã. Eu falei: Senhor, não deixa teu servo passar essa vergonha, não. Eu sou teu servo. Porque se chover, não fica feio para o Senhor, mas para mim vai ficar feio. Eu tenho que estar encerrado a minha carreira de profeta. Acabou, nunca mais. Não mais nada aqui. E aí, naquela mesma quinta-feira à noite, eu estava no culto de oração e o outro pastor da igreja pregava sobre lançar o fardo sobre o Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele falava justamente sobre a necessidade que nós temos e o quanto nós sofremos por querer controlar aquilo que foge das nossas mãos. E aqui o texto vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ação de graças. E o resultado disso é que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando fala sobre a paz de Deus que guarda, ele usa aqui uma terminologia militar. A ideia é que a paz de Deus se torna como um sentinela. Você não entra num gabinete de uma autoridade quando você quer e bem entende. Há todo um protocolo. Há ali uma sentinela. Há ali alguém que está guardando aquele acesso. E se você quiser entrar, achar que é a pessoa que vai resolver, o seu próximo passo pode ser o seu último. O texto vai nos dizer que a paz de Deus, ela se transforma sentinela, guardando o nosso coração e os nossos pensamentos. Eu gosto muito de olhar para a vida de Jó.
O livro de Jó necessariamente não nos responde, não é o objeto dele, pelo menos na minha leitura, dizer por que o justo sofre. Porque logo no primeiro capítulo a gente já sabe por que Jó está sofrendo. Mas o livro de Jó nos ensina muito sobre a postura do servo do Senhor diante do sofrimento. Jó para nós é modelo de paciência, de perseverança, mas Jó para mim é também modelo de família. O capítulo 1 vai nos dizer que os filhos de Jó realizavam festas, os irmãos se convidavam, realizavam verdadeiros banquetes, e Jó pela madrugada se levantava a fim de interceder pelos seus filhos. Jó dizia: vai que eles pecaram. E eu fico pensando que Jó nos ensina nessa experiência que existirá um momento em que os nossos filhos estarão longe dos nossos olhos. Mas mesmo quando eles estiverem longe dos nossos olhos, eles ainda assim estarão debaixo dos olhos do Senhor. E Jó nos ensina que ao invés de eu ficar ansioso, preocupado, sem dormir, andando para lá e para cá, antecipando o indesejado, o melhor que eu posso fazer é ir ao Senhor e falar: Senhor, isso eu não consigo cuidar, por isso eu entrego nas tuas mãos. Alguns de nós estamos perdendo a vida por causa da ansiedade. Somos hoje o país onde mais se vende e consomem ansiolíticos. Rivotril, quase todo mundo conhece. E se a gente aqui fizesse um momento onde a gente falasse assim: traga o seu Rivotril no próximo domingo, a gente ia se surpreender, era capaz de ter uma pilha. Nada contra, nenhuma palavra de condenação a respeito disso. Mas isso revela o estado de ansiedade que vivemos nesses dias. O excesso de amanhã no dia de hoje, o excesso do ano que vem, o excesso de daqui a 10 anos no dia de hoje. E vamos como que nos sobrecarregando, perdendo a alegria, perdendo a força, antecipando problemas que talvez nunca venhamos a enfrentar. Vou lembrar, pastor Judiclei, a história de um casal. Toda noite, aquela mulher ouvia um barulho no telhado de casa. Cutucava o marido e dizia: é ladrão. E ele pulava da cama e rodava a casa toda, voltava e dizia: não tem ninguém. E voltava a dormir. E isso ocorreu por 20 anos. Ela toda noite, durante 20 anos, tinha esse negócio. Um dia ela cutuca, o marido corre na cozinha, quando chega na cozinha, dá de cara com o meliante. Ele fala assim: por favor, me liberte que eu vou embora. Ele falou: o senhor pode ir para onde o senhor quiser, mas primeiro, o senhor vai lá no meu quarto, que minha mulher lhe espera há 20 anos. 20 anos que essa mulher está esperando para ver esse bandido. Alguns de nós vivemos assim, num nível de ansiedade tão alto, que o indesejado se torna esperado. Nós já estamos contando. É o filho que sai, daqui a pouco o telefone toca. É o marido que vai numa festa, daqui a pouco ele vai beber, pastor. Espera, você vai ver. Vai beber. Vai beber, o pastor? Não, ainda não, mas vai beber, ele vai beber. Ele vai beber. Ele está assim porque o senhor está aqui, mas vira as costas que ele vai beber. Vira. Ó. Tanta ansiedade, irmãos. O apóstolo Paulo, ele não podia fazer muita coisa ali no seu encarceramento, ele estava limitado pelas circunstâncias, mas uma coisa ele podia fazer: ir à presença do Deus Todo-Poderoso e derramar diante do Senhor a sua alma, os seus anseios, as suas preocupações, e já ali, antecipadamente pela fé, expressar a sua ação de graças. O Evangelho, ele é suficiente porque ele nos ensina
trocar uma vida de ansiedade, controle, frustração, por uma vida de entrega e oração. Mas há uma última coisa que me chama a atenção nesse texto. A partir do verso 11, é importante lembrarmos que a carta aos Filipenses é uma carta de gratidão que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que se lembrara dele e enviar uma oferta para ele. E o apóstolo Paulo vai dizer que, a partir do verso 10, ele vai mais uma vez expressar sua gratidão pelo fato daqueles irmãos terem se lembrado dele. E aí ele vai então falar sobre as circunstâncias da vida. Ele vai dizer sobre necessidade e escassez. Ele vai falar sobre fome e fartura. Ele fala sobre ter muito e sobre ter pouco. E vai dizer, eu aprendi a passar por todas estas estações, eu sei passar por todas essas estações da vida, por todos os altos e baixos da vida. E ele vai dizer no verso 13 que o segredo da vida dele para passar por todas estas estações não era outro a não ser ter um Deus, um Cristo, que o fortalecia. Irmãos, queridos amigos, Cristo de fato nos fortalece. E com Ele nós podemos dizer, como o apóstolo disse, eu posso todas as coisas. Esse talvez seja um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia. Que algumas pessoas pensam que esse posso todas as coisas é como se fosse um grito mágico do cristianismo. Lembra, sabe? Super Gêmeos, ativar. O nosso é posso todas as coisas. Eu vou fazer uma prova semana que vem, está difícil, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é esse o sentido do texto. O apóstolo vai falar sobre situações de vitória e derrota que ele passou, sem ser engolido, tragado, destruído por nenhuma delas, e disse, olha, eu só atravessei tudo isso. Eu só posso passar por tudo isso, porque eu não passo na minha força. Eu não sou o cara. Mas eu tenho um Deus que me fortalece. Uns anos atrás, talvez 4 ou 5 anos atrás, no último culto do ano, dia 31 de dezembro, no início do culto eu recebo um bilhete comunicando o falecimento de uma pessoa muito ligada à nossa igreja. E existem informações que nós que estamos à frente do culto nunca sabemos a hora, às vezes ficamos numa dúvida, qual é a hora mais apropriada para dar essa notícia. Especialmente numa noite festiva, 31 de dezembro, as pessoas ali, familiares, ali, convidados. E eu tentando entender o melhor momento. Então, quando se aproximava da meia-noite, eu virei para a igreja e disse assim, irmãos, nós vamos orar para encerrar este ano na presença do Senhor em oração, e também iniciarmos o próximo ano em oração. Mas eu gostaria de fazer um pedido. Eu vou dar para você 1 minutinho para você se confraternizar. Depois eu quero que você se assente, porque o pastor tem uma palavra importante. E eu não quero que ninguém saia sem ouvir essa palavra. Aí você aguça a curiosidade. Aí até quem estava com a hora para pegar a condução, fala assim, eu não posso perder, porque eu não vou ouvir da boca do... Eu quero saber o que está acontecendo. A gente sempre acha, né? Tem membro de igreja que ele tem o dom do farejador. É igual um perdido de cachorro. Ele, por onde passa, tem uma coisa errada aqui. Ele sempre está procurando. Sempre está procurando. Eu sei que aqui em Betel não tem. Estão todos lá em Maceió. Mas o pessoal ficou e eu então comuniquei. Olha, o Paulo, irmão nosso, dono aqui da primeira livraria evangélica de Maceió, teve um infarto fulminante, faleceu. E oremos, acompanha aí, nós vamos postar maiores informações sobre sepultamento e etc.
Termina o culto, eu viro para a Keren, minha esposa, e falo assim, meu amor, fique aqui com as crianças, que eu vou lá na casa da mãe do Paulo, para orar com ela. Peguei o carro, chamei o ministro de música, um seminarista, e fomos para lá. Enquanto eu me dirigia até aquela casa, eu fiquei pensando que 6 meses antes, eu tinha estado com aquela família no sepultamento de uma sobrinha que a irmã Cícera criara como filha. E me lembrei que aquela senhora agora estava sepultando o seu 3º filho. Me lembrei de algo que eu ouvi algum tempo atrás, quando alguém dizia para uma mãe que sepultava o seu filho, dizendo assim, quando a mulher perde o marido, se torna viúva, quando perde os pais, se torna órfã, mas quando perde um filho, não existe uma palavra no dicionário que possa classificá-la. E esses pensamentos todos vindo na minha cabeça. Cheguei à casa da irmã Cícera e me assentei ao lado dela, segurei na mãozinha dela e fiquei ali alguns minutos em silêncio. Até que virei para ela e falei assim, irmã Cícera, eu vim aqui para dar uma força para a senhora, eu vim aqui para orar pela senhora, posso orar? E ela falou, pode, meu pastor. Eu orei. Quando eu acabei de orar, ela segurou na minha mão e falou, agora quem vai orar pelo senhor sou eu. Posso orar? Eu falei, pode. Irmã Cícera é uma mulher de oração. Mulher piedosa. Crente comprometida com Deus. Não é de pirotecnia, não é de exagero, de espalhafato, mas uma mulher profundamente comprometida com Deus. Eu sento ao lado dela e ela então, segurando a minha mão, diz assim, meu Deus. E logo depois ela declara, o Senhor é bom e sabe amar. Abre parênteses, eu estou falando de uma mãe que em um ano sepultava 2 filhos e que no curso da vida estava sepultando o 3º. O Senhor é bom e sabe amar. E ela vira em sua oração e diz assim, eu quero te agradecer, Deus, pela vida desse pastor, tão disposto. E a gente gosta de ser elogiado até em oração, né? Tão disposto, amém. Tão jovem, eu louvado seja. Tem que aproveitar, porque isso vai passar, irmãos. E depois ela vira e fala assim, mas ele está por fora. Ele não sabe de nada. Aí eu fiz assim, eu acho que a irmã Cícera não está girando bem. Aí ela faz assim, Senhor, eu já abri o olho para ver, se eu olhar. Ele pensa que veio aqui me dar força. Senhor, nem ele, nem nenhum pastor, nem nenhuma igreja pode me dar força, porque a minha força vem do Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou por fora. Eu não sei de nada. As circunstâncias são tão surpreendentes. Está tudo tão bem e um telefonema muda o nosso dia. Está tudo tão bem até que um e-mail chega e muda a nossa história. Está tudo tão bem até que uma mensagem muda os nossos planos. Está tudo tão bem e uma visita rotineira ao médico faz com que nós tenhamos que reprogramar toda a nossa rota. Está tudo tão bem até que o telefone toca de madrugada e aquilo que nós menos gostaríamos de ouvir, nós acabamos ouvindo. E se a minha força para viver estiver nas circunstâncias, eu não vou aguentar. Foi Davi
que disse, salvo engano, no Salmo de número 3, quando era perseguido pelo seu filho Absalão. No verso de número 3 ele diz, mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Davi estava dizendo assim, olha, a minha glória não é, ou não reside no fato de eu ter vencido um leão e um urso. A minha glória não reside no fato de eu ter vencido o gigante filisteu. O que me faz andar de cabeça erguida não é ter sido um general vitorioso no exército de Saul. O que me faz andar de cabeça erguida não é, de forma alguma, não ter tratado Saul com a mesma moeda, ao ser perseguido, ter tido ele em minhas mãos e não ter matado ele. O que me faz andar de cabeça erguida, ou quem levanta a minha cabeça, não é outro, a não ser o Senhor. Se a sua glória forem as circunstâncias, quem não conhece um tanto de gente que era rica, e hoje ficou que não tem nem o da passagem. Fala assim, eu nunca pensei que eu fosse ver fulano desse jeito. Nem o da passagem ele tem. Circunstâncias são assim. Você aí que acha que o seu time é o melhor do mundo, conversa aí com um irmão da igreja de 60, 70 anos, ele vai falar para você sobre grandes times de futebol que já existiram, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Times fortes, disputaram campeonato, e que hoje são uma lembrança. As circunstâncias são assim. Altos e baixos. Mas, se a força da sua vida for o Senhor, a alegria continua sendo não uma possibilidade, mas uma realidade em todo o tempo. É por isso que nós devemos louvar ao Senhor pela bênção do Evangelho. Porque ele nos aponta a certeza de um Deus, do único Deus, que nos ensina a viver para além das circunstâncias. Deixa eu orar com você. Vamos falar com Deus. Quero convidar você, nesse momento, a agradecer a Deus. A agradecer a Deus pela obra de Cristo na sua vida. Agradecer a Deus, porque perto está o Senhor. E você não precisa se desesperar, porque o socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Quero convidar você a agradecer a Deus, porque é possível em Deus, em Cristo, trocarmos uma vida de ansiedade por uma vida de oração, porque nós servimos a um Deus que a Bíblia nos diz, no texto de Salmos, que Ele supre os seus amados até enquanto dormem. Um Deus que a Bíblia vai nos dizer no texto de Salmos, no Salmo 34, que leõezinhos sofrem e padecem necessidade, mas aqueles que temem o Senhor, bem algum lhes falta. Ou como já cantamos hoje no Salmo 84, o Senhor, Ele é sol e escudo, Ele dá graça e glória, e não só nega bem algum aos que vivem na retidão. Então, seja lá qual for o que tem tentado roubar o seu sono, roubar a tua paz, roubar a sua tranquilidade, existem recursos em Deus
para você vencer esse tempo. Mas esse também é um tempo onde você precisa, talvez, dar uma olhada e responder com muita sinceridade sobre qual tem sido o alicerce da sua vida. Um tempo atrás, uma rede de restaurantes lançou uma campanha intitulada O que faz você feliz. E eu preciso ser lembrado e lembrar você que essa alegria não pode estar nas circunstâncias. Essa alegria precisa estar no Senhor. É olhar para a vida e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu só estou enfrentando isso tudo sem enlouquecer, sem desesperar da vida, sem acabar com tudo. Só consigo continuar sorrindo mesmo tendo motivos para chorar, porque eu tenho um Deus que me fortalece. A minha força não vem de ritos religiosos. A minha força não vem de qualquer outra fonte, a não ser do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, mesmo sabendo que somos pobres e necessitados, o Senhor de forma continuada cuida de nós. Que grande amor, que grande cuidado. Nós engrandecemos ao Senhor por isso. Nós ficamos maravilhados, ó Deus, com a forma que o Senhor nos ama. Plenamente amados, totalmente aceitos, abraçados por Ti. Podemos Te chamar de Pai. Ó Deus, muito obrigado. Ajuda-nos a fazer de Ti o centro da nossa vida e a base única da nossa fé. É o que Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol